Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo de meu canal. Você sabia que na Bíblia a história de Israel abrangia um período de por volta de 1800 anos? Mas quando tudo isso começou? O ponto de partida foi uma promessa de Deus feita a Abraão. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Depois vieram Isaque, Jacó e seus 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. José trouxe toda a família para morar com ele no Egito, no auge da fome na região. Mas com o tempo, o povo foi crescendo, se multiplicando e, enfim, sendo escravizado pelos egípcios. Por mais de 400 anos, o povo de Israel confiou na promessa dada a Abraão. Até que, finalmente, Deus levanta um libertador para tirá-los da escravidão, Moisés. Após apresentar as 10 pragas para a corte do faraó e suas consequências para todos os egípcios, o povo hebreu finalmente sai de lá, num evento conhecido como Êxodo. Esse foi um grande ato de redenção, de resgate do povo por parte de Deus, e representa o nascimento da nação de Israel. Após 2 meses completos de viagem pelo deserto, no 3º mês, Deus estabelece uma aliança no Monte Sinai. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Desse momento em diante, a nação seria uma possessão de Deus. Essa aliança previa maravilhosas bênçãos pela obediência e duros julgamentos pela desobediência. E assim, durante os períodos de conquista da Terra Prometida, dos juízes, da monarquia, do exílio, da restauração e da dominação por parte dos gentios, outros povos, Israel sempre foi julgado por desobedecer a Deus e abençoado por sua obediência. A Bíblia mostra que Israel foi subjugado pelos babilônicos. Foram levados cativos ao exílio na Babilônia em 3 diferentes etapas. E então, a cidade de Jerusalém e o templo de Salomão são destruídos. É nesse momento que o profeta Ezequiel relata sua visão sobre o Vale dos Ossos Secos, que representa o ressurgimento da nação de Israel. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e os fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Então, após 70 anos do exílio, o Império Medo-Persa conquista os babilônios, e os judeus podem voltar e reconstruir Jerusalém e o seu templo. Mas alguns teólogos consideram um ponto final da nação de Israel quando o templo foi totalmente destruído no ano 70 d.C., pelo imperador romano Tito. Foi o 2º templo, chamado de Templo de Herodes, porque ele gastou uma fortuna para reconstruí-lo, e foi posto completamente abaixo, à procura de ouro e metais preciosos, cumprindo uma profecia de Jesus. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Porém, muitas outras profecias prometiam uma redenção futura de Israel. Inclusive, Isaías chegou a profetizar: quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Ou seja, profetizou que Israel iria nascer num único dia.
E isso realmente aconteceu, quando a nação de Israel foi reconhecida pela ONU em 14 de maio de 1948, após o voto de desempate do presidente da Sessão Especial da Assembleia Geral da ONU, o brasileiro Oswaldo Aranha. E como curiosidade, após ter presidido aquela sessão, Oswaldo Aranha teria dado origem a uma tradição até hoje seguida pelas Nações Unidas, de que o chefe da delegação brasileira seja o primeiro a discursar na sessão. Mas a verdade é que a nação de Israel somente verá as profecias de paz e tranquilidade quando Jesus reinar, durante seu reinado milenar na terra. Ao se estudar a história de Israel, vemos exemplos a serem seguidos ou evitados, o controle de Deus sobre fatos históricos e Deus lidando com Israel ao seu modo, e vemos também a bondade e a misericórdia de Deus para com seu povo. Aliás, é interessante destacar que o Salmo 78 de Asaf tem como objetivo mostrar à nova geração a providência de Deus no decorrer da história de Israel, para que não sejam como seus pais, seus antepassados, rebeldes para com Deus. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Ele fala dos milagres realizados, da saída do Egito e a abertura do Mar Vermelho. Ele fez milagres diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui nas profundezas. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. A despeito disso tudo, continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. E a história então continua. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança, e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo, não obedeceram aos seus testemunhos. Eles o irritaram com os altares idólatras, com seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. E termina chegando ao rei Davi. Então o Senhor despertou, fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou a permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Essa história, que era passada de pai para filho, tinha muita provisão, liderança, milagres e a obra poderosa de Deus. E o que podemos tirar disso tudo é que, quando uma nação abandona a Deus, ele abandona essa nação. E o livro de Juízes é um outro grande exemplo disso. Ele traz histórias que mostram ciclos de abandono de Deus, queda por meio de opressão e cativeiro, volta a Deus, surgimento de um juiz ou libertador, período de paz e tranquilidade, e recomeça o ciclo de abandono da fé e todas as demais etapas. Espero que todos possam aprender com as experiências mostradas na Bíblia a respeito das histórias da nação de Israel.
Fica aqui a dica para captarmos as lições que forem possíveis de seus acertos e erros, e assim não repetirmos as mesmas falhas e o abandono a Deus. Como sempre termino, gostaria de agradecer por ter assistido a mais este vídeo. E não deixe de assistir o próximo, pois tenho certeza que será útil ao seu entendimento mais profundo das Escrituras.